of Fred Irie. Cara, é tão estranha essa sensação de voltar a gravar vídeo. É como se você tivesse brigado com um amigo e você recentemente voltou a falar com ele. Então você meio que perdeu a intimidade de conversar sobre qualquer coisa, de olhar nos olhos e conversar, sabe? Essa coisa mais assim. Então por isso, uma das minhas metas esse ano é gravar cada vez mais vídeos, tornar isso algo presente no meu dia a dia, na minha rotina. Eu sou o Leon, hoje é dia 3 de fevereiro de 2025 e esse daqui é o primeiro vídeo do ano. O primeiro vídeo desse ano tá sendo gravado só agora no começo de fevereiro, porque em janeiro eu fui viajar pro Rio, foi uma viagem incrível, descansei bastante, conheci várias praias, vários outros lugares. E, gente, nossa, que viagem linda, foi assim, coisa absurda. Voltei totalmente descansado e foi muito especial porque, na verdade, foi as primeiras férias que eu tirei na minha vida. Então, assim, nossa, coisa assim, uma experiência inexplicável, sabe? Mas para além do descanso, gente, janeiro foi um mês que eu peguei pra retornar com coisas que eu gosto de fazer. Foi um mês que eu parei pra ver o que eu realmente quero fazer esse ano, o que eu não quero fazer, o que vale a pena ser feito. Isso eu tô fazendo coisas só por fazer, sabe? São coisas como, por exemplo, desenhar. Gente, desenhar é uma coisa que coloca minha mente no lugar. Mas por conta da rotina, entre muitas aspas, porque essa história, tipo, a rotina... Não, gente, não. Esse ano não quero mais ficar colocando a culpa na rotina, a culpa é minha mesmo, porque, enfim, eu procrastino mesmo, procrastinava, porque isso ficou no passado. Pode procrastinar? Pode, mas, sabe, quando você olha pra trás depois, que nem eu olho agora pra trás, fico pensando, onde que eu estaria se eu não tivesse procrastinado tanto? Estaria melhor, estaria mais evoluído, com certeza. No começo do ano agora eu fui assistir Nosferatu. Filme incrível, belíssimo, o puro suco da cultura gótica. E aí eu saí desse filme assim, abalado. Eu fiquei tipo, nossa, eu preciso voltar a assistir filmes, que era uma coisa também que eu parei de fazer. Tava só assistindo vídeos no YouTube e acompanhando a rotina das pessoas e ficava idealizando isso pra minha vida. Mas tipo assim, também me deu um choque de realidade. Fiquei assim, nossa, eu não tô assistindo filmes nem nada, não tô lendo um livro, não tô desenhando, mas só fico assistindo vídeo de outras pessoas. E aí eu deixei basicamente de viver a minha vida pra ficar observando e meio que idealizando a vida de outras pessoas na minha. Cada um tem uma realidade, cada um tem as suas vivências. Então, são vários os fatores que fazem a gente não ter o mesmo estilo de vida que as outras pessoas. A gente pode se inspirar, mas quando a gente começa a viver a vida dos outros, aí que mora o problema. E basicamente eu tava acompanhando muita gente muito aesthetic, muita gente artista, muitos fotógrafos, filmmakers, fazendo o trabalho deles, vivendo a vida deles. E aí eu ficava, nossa, eu quero isso pra minha vida, eu quero ser assim, não sei o quê. Basicamente não teria como eu ter uma vida parecida com essa se eu não fizer o meu. E aí, enfim, saí desse filme do Nosferatu que me trouxe várias coisas assim, tipo, nossa, eu estudo cinema e nem assisto filme. Mas para além disso, fiquei pensando, nossa, eu preciso desenhar. Preciso desenhar porque, não sei, tô com muita ideia. Acabei fazendo esse desenho aqui. Vocês podem ver o vídeo lá no meu perfil. Inclusive tá incrível, puro suco do aesthetic e da edição e fotografia. Depois disso, que também me desencadeou outra coisa. Nossa, tenho vários giz pastéis aqui, tenho vários grafites, tenho vários lápis de cor. E não tô mais fazendo nada. E teve uma época que eu tava desenhando muito bem com grafite, tava quase conseguindo fazer um realismo. Tava desenhando muito bem com giz pastel. E, enfim, simplesmente fui parando, sabe? A rotina vinha, exigia mais e mais responsabilidades e eu fui deixando de fazer as minhas coisas. E aí ficava nesse limbo, meio que assim... Nossa, como que eu vou me chamar de artista se eu não tô fazendo nada, não tô produzindo nada? E aí, no ano passado, meu professor, numa reunião, meu professor coordenador lá da faculdade, em uma reunião,
falou uma frase: artista não é quem só planeja, artista é quem faz. Porque se você só planeja, você não é artista, você é sonhador. E aí isso me pegou assim de um jeito. E aí eu fiquei assim, nossa, eu preciso voltar a fazer as coisas que me dão vida, que me dão gás. E aí, enfim, peguei e voltei. A minha volta com giz pastel, na verdade, não foi esse aqui que eu ia mostrar agora que eu tô lembrando. Foi esse aqui, ó, vou colocar aqui a imagem. Aí eu fui super bem, eu fiquei, nossa, mas não é que eu ainda consigo fazer? Aí tá, tive a ideia de começar a fazer no meu sketchbook também. Aí fiz esse desenho aqui, que eu peguei uma referência no Pinterest. Não deu muito certo, porque, enfim, não tava lembrando muito como que fazia as coisas com giz pastel, mas isso daqui era pra ser um mar meio num dia ensolarado. Talvez se você olhar assim com o olho bem fechado, talvez pareça um mar. Mas não sei, ficou uma coisa mais psicodélica, uma coisa mais tie-dye. Enfim. Aí, continuando com os meus estudos, aí peguei uma referência no Pinterest e fiz esse aqui. Que esse daqui, gente, foi babado. Ficou lindo. Depois que eu fiz esse desenho, eu fiquei, nossa, acho que eu sou artista. E me autodenominar artista é uma coisa, assim, muito difícil. Parece que você nunca é o suficiente, sabe? E, enfim, mas parando pra pensar, gente, eu desenho, eu tiro foto, estudo cinema, danço, escrevo. Então, assim, gente, como que eu não vou me chamar de artista se eu faço tudo isso, sabe? Mas, enfim, são as pressões do cotidiano mesmo que meio que faz a gente ficar se auto-sabotando. A gente reconhece muito o outro, mas não reconhece muito as coisas que a gente faz. Também tem uma coisa que eu adoro, que é ler. Mas faziam anos que eu não lia. Acho que o último livro que eu li foi qual? Foi O Homem de Giz, mas não terminei de ler. No ano passado eu comecei a escrever um roteiro de um curta-metragem que é o Intempere. Mas eu sou uma pessoa muito crítica. E eu ficava pensando assim, nossa, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Ficava relendo. E aí comecei a ler roteiro de outras pessoas, mais ou menos nesse mesmo estilo de escrita que eu tô tentando levar pro meu roteiro. E aí o que acontece? Eu senti que tava faltando sentimento. Eu não sou uma pessoa que consegue descrever nem os próprios sentimentos, então, tipo assim, descrever os sentimentos de um personagem, pra mim é muito mais complicado ainda. Então, eu lembrei de um livro que eu acho incrível, que trabalha os sentimentos de uma forma, assim, muito absurda, que é, basicamente, Frankenstein, que é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Eu já tinha lido ele faziam anos. E eu sou muito fissurado por Frankenstein, tanto pela figura, essa imagem mesmo, que eu acho incrível, o livro é incrível. E o filme é muito importante para a história do cinema. Mas esse daqui, o livro é uma coisa absurda. Foi escrito por uma mulher, gênero de terror. Terror/romance, né? Comecei a ler. Eu tive um start, assim, eu fiquei, gente, consegui ler um livro, metade do livro em um dia. Aí depois da minha viagem pro Rio, eu, em 3 dias, terminei de ler ele. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, é verdade, eu gosto de ler. Esqueci esse prazer. E aí, gente, acabei comprando esse livro aqui, Meu Pé de Laranja Lima. Eu vi uma resenha, um resumo, na verdade, desse livro, lá no TikTok. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro que parece que muitas coisas me lembram de mim, sabe? Eu falei assim, gente, mas eu preciso muito ler esse livro, então a minha próxima leitura vai ser esse livro aqui. E aí eu já vi que tem meio que, não sei se seria uma continuação, mas o mesmo personagem em outras fases da vida dele. Então eu já quero comprar os outros. Inclusive, falando sobre leitura, um dos meus escritores favoritos é brasileiro, que é o Pedro Bandeira. Eu li... O primeiro livro dele foi A Droga da Obediência. Eu li ele na escola, acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio. E depois num brechó eu achei um livro dele que chama A Marca de uma Lágrima. E eu li, assim, de uma forma absurdamente rápida. Eu, tipo assim, devorei esse livro. E foi uma sensação tão gostosa, assim, de se identificar com a escrita de um autor, assim, sabe? Nossa, é, assim, tudo de bom. E aí, inclusive, esse livro aqui é de um escritor brasileiro que eu ainda não conheço.
mas ele chama José Mauro de Vasconcelos. Mas pelo que eu andei vendo, ele também é absurdo. Enfim, gente, eu acho que eu fui deixando de fazer as coisas que eu gosto e sempre colocando a culpa muito assim na rotina, colocando a culpa em tudo, mas menos em mim. E claro que a rotina é cansativa, tudo mais, mas sabe, o que adianta trabalhar, estudar, por mais que eu esteja estudando algo que eu gosto, que eu amo de paixão, é tudo muito assim, muito puxado. E aí, o que adianta, tipo, trabalhar se eu não tenho os meus próprios prazeres, assim, sabe? Tipo, que nem desenhar, ler, de fazer arte, sabe? Isso é uma coisa que me faz ter fôlego, assim, pra viver, sabe? E, enfim, é isso, gente. Por hoje é isso. E uma conversa, assim, só pra começar o ano mesmo, sabe?